Nós começamos uma ministração faz 2 domingos atrás, inclusive elas estão também já no nosso canal. E já vimos as portas que Neemias restaurou. Para quem não lembra, Neemias foi usado por Deus para voltar para Jerusalém, a qual tinha sido destruída. E Jerusalém estava toda assolada, queimada, destruída, os portões estavam destruídos. E o que aconteceu? Neemias, incumbido pelo poder do Espírito, volta, Esdras também, e começa uma ministração sobrenatural. Esdras e Neemias são 2 livros que falam sobre esta restauração dos muros, e aqui especificamente estamos vendo a restauração das portas. Nós falamos que portas são acessos, portas são as legalidades que estão na tua vida, e que elas tanto processam projeção, como permitem que você tenha acesso, ou seja, adentrem coisas na sua vida. Há muitas coisas que entram na sua vida e saem da sua vida, que precisam ser dimensionadas por uma sabedoria espiritual, porque tudo que entra na sua vida precisa de trazer glória, ganhos, lucros, bênção, conquista, ordem. Se entra algo na sua vida que vai trazer desordem, se prepara, porque vai haver destruição. Assim como de você também tem que haver essa virtude de se projetar, e a tua projeção pode te dar conquista, bênção. Então, porta é acessos na sua vida. E nós víamos já algumas portas que já falamos simbolicamente o que significa para nós como igreja. A primeira, porta das ovelhas, que significa a porta aberta para o sacrifício. A segunda foi a porta do peixe, em Neemias 3:3, que fala sobre uma porta aberta para ganharmos vidas para Jesus. Porta velha, porta de Jafa, coisas passadas. Porta do vale, porta da humildade, da humilhação. Porta do monturo, lixo, vimos semana passada como tirar o lixo para fora. Porta da fonte, onde se trazia água para limpeza. Porta das águas, é quando se canalizou ali água fresca, viva, simboliza a glória de Deus adentrando já na igreja. A igreja busca na fonte, mas chega uma hora que o avivamento chega e está presente no meio da igreja. Quem recebe isso? Terá que você ora, busca na fonte, ora, clama, jejua, tem a presença do Senhor, tem a água viva. Porém, chega uma hora que do seu interior começam a fluir rios de água viva. Quem está experimentando essa água viva? Água viva na sua vida, na sua família, água viva nas suas finanças, água gloriosa que flui na sua célula, e glória, mana, sai de você, porque o Espírito está fluindo e agindo com liberdade. Quem crê nisso, dá glória a Deus. E hoje precisamos terminar, porque estamos na 7ª porta e precisamos ver a 8ª, a 9ª, 10ª, 11ª e a 12ª. Amém? Vamos lá, vamos correr. Vou ler uma base bíblica em Neemias 3:31 para continuarmos. Neemias 3:31 fala assim: depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, de fronte à porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado e a esquina, a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Amém? A reparação continua. Diga para alguém: a reparação continua. Vamos reparar portas. Vamos fechar hoje às 12. Alguém está aqui hoje para fechar essas portas? Aleluia. Então precisamos vivenciar isso, ter essa glória de entender que isto é uma mensagem para as nossas vidas. Uma mensagem. Estou sentindo falta de alguns 12. Eu quero meus 12 aqui, todos aqui dentro. Cadê? Estão aqui todos? Estou sentindo falta. Eu sou que nem pai. Todos os 12 aqui. Inácio, cadê Inácio? Está aqui, estou vendo. Estou sentindo falta de alguém, mas depois vou lembrar. Eu preciso que os líderes 12 levem esta unção para a sua geração. Ei, escute bem, os 12, isso se permeia para toda a igreja. Quero que vocês
estejam levando a sério. Sabe por quê? Deus me disse nas meditações de madrugada, quando essas portas forem restauradas na tua vida como líder, na tua vida como igreja ao todo, na tua célula, na tua geração, vai começar a haver um fluir de avivamento como nunca nós imaginamos. Só que não vai ser um avivamento que só vai tocar, que isso já é sublime, o âmbito espiritual, mas vai trazer um avivamento que vai converter famílias. Além disso, vai transformar vidas para que se projetem como liderança. Tem gente aqui que vai começar a colher não almas, mas vai começar a ganhar líderes para a glória do reino. E esse líder já vai trazer uma geração inteira. Terceira coisa, vai vir um avivamento financeiro. Segundo Joel diz que virá um avivamento financeiro, onde o Senhor restaurará as portas que tem assolado e destruído o inimigo, ao ponto de haver brechas, e nunca há uma estrutura dinâmica no que é finanças. Nós seremos regidos por uma unção financeira que vai reger a nossa vida e vai nos levar para a excelência. Quem crê nisso, dá glória a Deus. E vai haver abundância, prosperidade para a glória do Senhor. Amém? Diga comigo, oitava porta. Porta da guarda. Anote aí, porta da guarda. Por que porta da guarda? Chamada de Mifkade. A porta da guarda é chamada também de Mifkade, que em algumas traduções está escrito Mifkade, que significa literalmente guarda, vigilância. Era uma porta que durante 24 horas por dia, 24 horas por dia, ficavam guardas dessa porta. Era uma porta onde havia uma estrutura ali de soldados e de vigias que ficavam nas torres dessa porta, e eles tinham uma incumbência, a incumbência de saber quem entrava e saía da cidade, quem era conhecido, quem não era conhecido. Eu não sei se em algum lugar já te conhecem, por exemplo, num banco X, você entra, sai, chega uma hora que o guarda diz, já te conhece, pode entrar, esse aí é conhecido, pode entrar, porque sabe que você é cliente ali. Então era mais ou menos, o guarda tinha uma incumbência de saber quem adentrava, quem saía. O que adentrava e saía na cidade era a missão desses guardas, da porta do guarda. Símbolo é de uma questão que deve ser levantada na sua vida. Quem está adentrando e saindo da sua vida? O que está adentrando e saindo da sua estrutura como líder de avivamento? Isso é importante. Nós não podemos permitir que pessoas que o Senhor não processou e programou para a sua vida, adentrem na sua vida, porque muitas vezes vão trazer destruição. E às vezes estamos perdendo pessoas preciosas que nós não podemos perder. Então, em nome do Senhor, precisamos saber quem adentra, com que intenção vem. É uma vinda dirigida pelo Espírito Santo de Deus ou não? Nós temos que saber isso. E essa comunhão nós temos que ter ao ponto de ter essa unção do Espírito para ver a porta da guarda. Eu sempre digo que aonde estava a cabeça do capitão do navio que abrigou a Jonas? Ao ponto de, por Jonas adentrar no seu navio, veio um naufrágio e se colocou a perder todo o navio e a tribulação e ainda a carga do que ele levava. A pergunta é, quem entra na tua vida? Quem está adentrando na tua vida ao ponto de comprometer todo um navio, toda a tua história e toda a tua vida? Quanto custa para entrar na sua vida? Quanto custa para adentrar no teu lar? Quanto custa para eu chegar lá e influenciar? Cuidado quem entra. Guarda, diga comigo, guarda. Vigilância. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Essa é a primeira característica. Não posso me deter em todas as portas, porque de cada uma dá para pregar. E eu quero terminar hoje, se assim Deus permitir. Outra característica dessas portas, eram guardas que eram peritos em saber a altura da noite. Naquele tempo não tinha relógio, naquele tempo não tinha nada que marcasse horas. Então os guardas da noite eram quem sabiam pela posição das estrelas, dos astros, sabiam que altura da noite. A noite era dividida, subdividida em vigílias. Primeira vigília das 6 às 9 da noite. Quando acabava,
terminava o sol, 6 às 9, às 21. Das 21 à meia-noite, às 0 horas, segunda vigília. Das 0 horas às 3, a terceira vigília. E das 3 às 6 da manhã, quando aflorava novamente o sol, brilhava o sol. 4 vigílias. E essas vigílias eram subdivididas por horas. E um guarda tinha que saber que horário era. E muita gente não sabia pelas suas tarefas e ia perguntar para um guarda. Em Isaías 21:11, você pode procurar. Tem um versículo alegórico e fala assim: guardas, a que horas estamos da noite? Guardas, que isso já é outra pregação, daria outra pregação. Guardas, a que horas estamos da noite? Diga comigo, guardas, a que horas estamos da noite? A igreja do Senhor precisa de guardas que saibam a que hora nós estamos. Igreja desprovida de liderança, que não sabe discernir tempos, é uma igreja que está perdendo tempo. Uma igreja liderada por guardas que sabem que tempo é uma igreja que progride e está pronta para se encontrar com seu Senhor. Guarda que hora que estamos, porque há tempo para calar, há tempo para falar, há tempo para multiplicar, há tempo de recolher, há tempo de edificar. Que tempo que nós estamos? Um líder precisa discernir tempos, terá guarda para discernir tempos. Um líder precisa saber em que tempo deve atuar. Chega de atuarmos na lacuna do vão, e muita gente tem trabalhado em vão. Se você tem sido um líder que tem trabalhado em vão, é porque você não está no desígnio do Senhor. O Salmo 127 diz assim: ei, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Muita gente tem trabalhado em vão, está empreendendo em vão, está fazendo em vão. Cuidado com pessoas também que te comprometem, porque pode ser um trabalho em vão. Há emissários do inimigo que vêm para te enrolar, para te deter, porque você começa a entrar no investimento do vão. E eu, como líder, não posso mais trabalhar em vão, porque Paulo em Coríntios 15:58, 1 Coríntios 15:58 diz assim: ei, sede abundantes, firmes e abundantes e constantes, ei, na obra do Senhor, porque quem trabalha nessa constância, nessa firmeza, nessa abundância, o seu trabalho no Senhor não será em vão. E eu procurei quantos versículos tem sobre a palavra vão, são centenas. Em vão. Cuidado para não trabalhar em vão, cuidado para não pregar em vão, cuidado para não fazer em vão, cuidado para não investir em vão. Fique em silêncio se Deus está falando com você, fique em silêncio. Quanta coisa em vão na sua vida foi processada para investimentos em pessoas, em coisas, em dinheiro, em tempo, e foi em vão. Deus falou com você porque você ficou calado. Agora me diga uma coisa. Chega, diga comigo agora, chega. Diga para alguém, chega. Diga, daqui para frente não vou trabalhar mais em vão. Diga assim, eu vou trabalhar com produção. Quem dá glória a Deus? Com produtividade do reino, em nome do Senhor. Quem recebe isso, dá glória a Deus. Chega de trabalhar em vão. Os guardas sabiam o tempo. Guarda, a que hora nós estamos? Quem está ligado na unção profética sabe a que hora está. Sabe que hora é esta. Quem está ligado na dimensão do trono sabe que hora é esta. Quem é guarda da porta sabe em que dimensão de tempo nós estamos. Tem gente que está atrasado, tem gente que tenta se adiantar. Meu irmão, a hora certa, eu falei para os jovens hoje à tarde, curtam esse tempo é o tempo de vocês estudarem, é o tempo de vocês fazerem uma faculdade. Não é tempo de namorar, não é tempo de se aliançar com ninguém, não é tempo de se comprometer com ninguém. Estudem, vivam, porque tem gente adiantada, está tendo alianças, namoricos que mais parecem namoridos do que namorados, e estão se adiantando, só que um dia vão colher sobre isso. O Senhor diz, há um tempo precioso para cada coisa. Não faça coisas que não pertencem ao Senhor ainda. Não é o tempo, é hora de você buscar ao Senhor. Está com 15, 16, 17, 18, estude, se forme, busque mais excelência do Senhor. E na hora certa, quando o Senhor
se dê graça e sabedoria para entender. Você vai se casar, formar um lar, e você vai falar: fui feliz, sou feliz e serei feliz, porque o Senhor me deu sabedoria para entender os tempos. Alguém entendeu isso? Toda pessoa adiantadinha vai sofrer pro resto da vida. E todos os atrasados, os bichos preguiça. Há um ditado na minha terra que diz que o boi lerdo bebe água turva, ou seja, todo mundo já pisou na água e ele chega lerdo e bebe água que está toda suja. Água fresca quem bebe é o boi que atua na hora certa. Chega na hora certa, faz na hora certa, aconselha na hora certa, discipula na hora certa, empreende na hora certa, discerne na hora certa. Precisamos de líderes que serão guardas. A igreja precisa fortalecer e restaurar a porta da guarda. Quem é guarda da glória a Deus? A porta da guarda me dá um sinal: a vigilância. Outra coisa que eu posso pesquisar e me dá uma avalanche de versículos sobre vigilância. Se há versículos que estruturam a igreja nesse relacionamento, nessa harmonia entre passagens e passagens, é quando Deus, tanto a Israel como o Senhor Jesus, fala à igreja no âmbito da vigilância. Vigiai. Hoje em dia todo mundo quer escutar a palavra. Deus tem promessa para você. Deus tem vitória para você. Todo mundo quer escutar o discurso: Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Sabemos disso, amém? Mas eu vou pregar o que Deus quer que eu pregue. Deus também fala: vigiai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai, porque muitos têm a minha vinda por tardia. O Senhor Jesus não vem, vai demorar. Um apóstolo disse isso, eu escutei. Não, eu acho que essa vinda de Jesus vai demorar daqui uns 1000 anos. Tenho vontade de... Deixa para lá. A vinda do Senhor está às portas. Pode ser hoje ou não pode ser hoje? Pode ser hoje, não? Quem está pronto? Quem está pronto? Quem está pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou em santidade, eu estou em vigilância. Pode vir, Jesus, estou te aguardando já há algum tempo. A Nathalie, minha filha, sempre quando vou orar com ela, sempre oramos ali na bênção, e ela fala assim: papai, ali na cama dela, Jesus está demorando para voltar, né? Está demorando para ir para o céu, né, pai? Não, filha, Jesus não está demorando. Jesus vai vir na hora certa. Mas a incumbência é estar vigiando. Diga para alguém: vigie. Apocalipse 16:15, o Senhor diz assim: eis que venho como ladrão. Eis que venho como ladrão. Eu sei que vocês não entendem disso, de serem roubados. Vocês não entendem disso, graças a Deus. Graças a Deus nunca ninguém roubou nada na sua casa. Graças a Deus. Quem é do Bitaró aqui? Menos, ninguém entende sobre isso. Mas olha, o ladrão, ele não avisa quando ele vem. Quem já recebeu um e-mail? Por favor, facilite as coisas, porque estarei roubando sua casa a próxima segunda-feira. Amarre o cachorro. Evite colocar aquele cadeado. Ladrão vem quando você... Meu Deus! Cadê minha bicicleta? Já foi. O que roubaram mais de você? Roupa do varal? Misericórdia. Quando você viu, já foi. Já era. É a primeira alegoria de Cristo se apresentando como alguém ruim.
Toda vez ele diz, eu sou pão, eu sou água, eu sou o bom pastor, eu sou isso, tudo que é bom. Mas aquele dia, eu virei como ladrão. Já foi. Há um louvor antigo que diz assim: onde está esse povo barulhento? Quem lembra? Onde está que não se vê nenhum irmão? Que mais? Aonde? Aquele povo, onde está? Aquele povo foi embora para Sião. Desapareceram. Onde estão? Quem estava vigiando? Quem estava vigiando? Quem tem vigia na porta da sua casa, está em prontidão para esperar ao Senhor. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Diga para alguém aí, que diga assim, vigie, meu irmão. Eu posso servir ao Senhor 50 anos e no dia que Jesus voltar, estar em pecado e não subir. E posso jogar 50 anos da minha vida fora. Vigie, está na hora de vigiar. Eu estou todos os dias pedindo perdão, santificação ao Senhor. Se houver pecado, me santifica, me perdoa, me restaura. Todos os dias, preciso toda hora orar sem cessar e vigiar. A porta da vigilância é ter certeza de saber quem adentra, quem sai. Ter certeza do tempo que é. E em terceiro, ter audácia para a vigilância. Quem dá glória a Deus? Nona porta. Porta do pátio do cárcere, Neemias 3:25 e Neemias 12:39. A porta do cárcere. Por que a porta do cárcere? Havia um pátio antes. Sabe por quê? Porque era a porta por onde os ladrões que saíam da cadeia tinham que receber liberdade. Alguém me entendeu? Quando os que estavam no cárcere aprisionados, Jeremias fala sobre essa porta também. Eles saíam do cárcere, está livre. A porta, chamada porta do pátio do cárcere, se abria. E ele tinha acesso à liberdade através dessa porta. E ele caminhava para a liberdade. É uma porta que a igreja deve restaurar. Pouco hoje em dia por aí se fala em libertação, mas graças a Deus, nessa visão, uma coisa que eu entendo é de libertação. Se eu quero aprender a progredir, avançar e estar pronto com o Senhor, eu preciso reconhecer que eu preciso de libertação. Quantas coisas no processo da caminhada o Senhor te diz, eu quero te libertar disso, eu quero te libertar. Libertação, libertação. Coisa linda foi quando você aceitou a Cristo como Salvador, grilhões caíram, essa porta se abriu e você escutou, você está livre. Eu sou livre, livre para adorar, para voltar para casa, para abraçar minha família, coisa gloriosa. E hoje em dia pouco se prega sobre libertação ou liberdade, mas Cristo falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque é possível estar aprisionado sem estar na cadeia, está preso pela mentira. Porta da liberdade. Meu avô foi o que trouxe o evangelho para a minha geração. Ele ganhou meu pai que está aqui para Jesus, tanto da parte da minha mãe, meu avô por parte de mãe materna, também aceitou a Cristo e recebeu os missionários lá em 1940 e bolinha. E meu avô era um marginal. Ele era tão bonzinho que foi condenado à cadeia perpétua. Quando ele se converteu, andava carregando um rolo do prontuário dele de condenação. Diz que era não sei quantos metros de condenado por isso, por aquilo, pelo outro. Imagine só, ele testificava ao Senhor. E ele conheceu a Jesus, sabe onde? Na cadeia. No ano novo, tinha recebido a palavra do Senhor. No ano novo, quando todo mundo se abraçava, ele lembrou da sua família. E a família que ele judiou tanto, dos seus filhinhos que ele abandonou, em troca da marginalização. E num dia de ano novo, quando todo mundo gritava, soltava fogos,
ele disse: não tenho a quem abraçar. E nesse dia, começou a clamar ao Senhor. E pediu ao Senhor uma manifestação sobrenatural. E disse que viu uma visão dentro da cela. E nessa visão ele viu uns pés no canto da cela. Ele se jogou aos pés que brilhavam. E ele entregou sua vida ao Senhor Jesus. Teve uma visão. E nesse dia escutou: teus pecados são perdoados. Ele começou a gritar, a chorar, a buscar ao Senhor. Os outros presos começaram a bater nas grades com canecas de ferro, blá, blá. Um louco, um louco, um louco. Não estava louco, ele estava nascendo de novo, estava nascendo para a vida de liberdade em Cristo Jesus. Alguém pregou e disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheceu a verdade e o Senhor disse para ele: eu vou te tirar daqui. Você é perpétuo, você é louco. Não, eu me converti, começou a pregar, começou a fazer a obra do Senhor dentro da cadeia. Se comportou como um servo do Senhor. Um dia, no alto-falante se escuta: Urbano Solis Adasme, arrume suas coisas, porque você está em liberdade. Todo mundo não sabia o que tinha acontecido. Todo mundo não sabia o que o Senhor estava fazendo. Abraçou todo mundo, se despediu de todo mundo. Ele saiu tão pobre, diz que tinha um paletó todo sujo. E não tinha nem perspectiva de vida. E quando saiu lá fora, abriram seus portões, livre. Dê glórias a Deus. Exaltou o nome do Senhor, livre. Ei, ficou separado da minha avó 30 anos. 30 anos que ele tinha abandonado a família. Quem acredita que Deus pode restaurar um casamento depois de 30 anos? Quem crê? Se você não crê, eu te conto a história. 30 anos de separação. Quando meu avô abandonou a família, ele foi preso, porque ele era um malfeitor. Meu pai estava pequeno, 8 anos de idade mais ou menos. Pequeno. Agora, a mãe, a minha avó, cresceu com ódio do meu avô e falava: esse homem vai voltar, vai querer me matar. E injetou ódio para os filhos, que já agora estavam homens, 20 e poucos anos. E ele falava: se ele voltar, nós vamos acabar com ele, nós vamos matar ele. Mãe, não se preocupa, fique tranquila. Não, um dia ele vai sair da cadeia e vai vir me matar porque eu fugi dele. Meu pai conta a história que quando eles fugiram, saíram de casa, porque meu avô lá no norte mandou chamá-la, pagou as passagens, saíram, tudo camuflado, vizinhança, dando cobertura, entraram num carro e avisaram: ele está vindo lá, corre. Colocaram as malas, tudo, e o carro, eles levando até um navio para levá-los para o norte do país. Diz que meu pai conta que ele levantou as vistas, pela última vez viu o pai passando, cambaleando de bêbado, barbudo. Foi a última imagem que ele viu do pai dele voltando para casa. Nesse dia, meu avô, ao entrar em casa, não viu a esposa, não viu mais os filhos, não viu mais ninguém. Acabou a vida para ele. Marginalização, destruição, ódio, sangue nas mãos. O homem mau viu, vai para a cadeia, passam-se os anos, não havia mais esperança. Mas lá na cadeia ele aceita Jesus como Salvador. Começa o destino a ser mudado na minha geração. Porque meu pai também não era coisa boa. Cresceu com ódio, querendo matar essa figura de um pai que ele não lembrava desde os 8 anos de idade. Imagina agora com 20 e poucos anos. Sabe o que acontece? Meu avô se converteu e queria ir falar com meu pai na distância, procurando a família, encontrar a família que abandonou. E o Espírito Santo falava: não vai, ora, sobe no monte, jejua, clama, busca. E não sabia que era meu pai que queria acabar com a vida dele. Tinha outros irmãos. E meu pai jurou e disse: eu vou acabar com esse homem quando ele aparecer aqui. Um dia ele estava trabalhando numa oficina, meu pai e meu avô o encontrou. E falaram assim: tem um homem lá fora que diz que é teu pai e quer falar com você. Meu pai conta, diz que tudo se voltou trevas. Pegou algo como uma arma para atacá-lo e disse: esse homem morre hoje, alguém vai morrer. Se encheu de ódio, veio a lembrança da infância desse homem que maltratava os filhos, que espancava todo mundo. Quantas vezes meu pai conta, diz que ele dormindo nas noites frias do Chile, sentia que alguém o pegava do cabelo da roupa e o jogava literalmente no chão.
E ele colocava um colega bêbado para dormir na cama do próprio filho e deixava o filho jogado no chão. E tinha que esperar ele dormir para minha avó se levantar, recolher ele do chão frio e deitá-lo. Maldade. O homem tomado pelo álcool, pela droga do álcool. Quem sabe hoje tem alguém que está sofrendo porque sua família está destruída, sua família está sofrendo, aprisionada. Angústia, dor. Mas sabe o que aconteceu? Meu pai sai para fora e ele tenta lembrar da figura daquele monstro que era o pai. E quando sai para fora diz que ele procurou. Ele viu um velhinho, disse que parecia um anjo. Um anjo. E ele fala: filho, o senhor não é meu pai. Quem é o senhor? Sou seu pai. E conta a história. Sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, fui na cadeia, conheci a Cristo, Cristo me libertou. E Cristo quer transformar você, porque você também está preso em ódio, com certeza, com rancores. Jesus te salva. Ele pediu perdão para o meu pai. Eu te peço perdão, filho. Meu pai disse: Deus te perdoou, quem sou eu para não te perdoar? Meu irmão, começa uma revolução. Meu pai começa a ser evangelizado, meus tios começam a ser evangelizados. E o que acontece? Meu avô ganha todos os meus irmãos, todos meus tios para Jesus, inclusive meu pai. Só que minha avó não perdoou meu avô. Depois de 30 anos de separação, no ano de 1972, o ano que eu nasci, minha avó aceita meu avô de volta. Os dois se reconciliam e moram mais 20 anos juntos, dando glória a Deus, fazendo a obra do Senhor. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Meu avô faleceu em 92, 20 anos juntos. 30 anos de separação, por causa de uma cadeia, por causa de grilhões do pecado. Quem sabe você está com grilhões do pecado, quem sabe você está com grilhões da maldade, quem sabe na tua geração há grilhões, prisões. Mas diga graças a Deus, porque nesta noite existe uma porta chamada porta do cárcere. Essa porta chama-se Yeshua HaMashiach. Ele diz: eu sou a porta da liberdade, eu sou a porta da salvação. Que entra por mim, encontra a vida eterna, encontra a salvação, encontra a libertação. Jesus está aqui, Ele te liberta, Ele te transforma. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Só quem é livre da glória a Deus, só quem é livre para glorificar, se abre a porta do cárcere. Aleluia! Eu sou livre, eu estou livre do pecado, eu estou livre do mal, estou livre das correntes de Satanás. Chega de imundo, chega de droga, chega de álcool, chega de adultério, de prostituição. Sou livre para glorificar o nome do Senhor. Só quem é livre, adore e exalte o nome dEle. Jesus, 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 Jesus é a salvação. Jesus é essa porta. Essa porta está na tua frente hoje e te diz: venha. Eu sou a porta de saída do cárcere. Essa porta está aqui hoje. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. 10ª porta. Eu digo que cada porta dessa é uma pregação. Eu estou correndo. 10ª porta, Neemias 3:28, porta dos cavalos, o porta da cavalaria. Porta da cavalaria. Por essa porta saíam os cavaleiros que defendiam a cidade de Jerusalém. Saíam os exércitos do rei. Quando havia batalha, todo mundo se juntava, tocava a trombeta, música de trombeta. Se tocava a trombeta, os inimigos vinham, se anunciava. Todos os exércitos se juntavam nessa porta, montavam nos cavalos, todos prontos para guerrear. Nessa porta saíam as ordens e os comandos. Os generais falavam: ataque do norte, ataque do sul, estratégia de guerra, é isso, é aquilo, é o outro. Vocês vão atuar dessa forma, vocês soldados vão defender assim. Ei, cavaleiros, seus cavalos, se preparem para guerrear. Vocês estão prontos? Atenção, gaditas!
Todo mundo estava em prontidão. E quando se abriam os portões dos cavaleiros, saíam para guerrear. Em nome do Senhor, pela espada do rei, vamos guerrear. Sabe o que significa isso? Uma igreja que está pronta para guerrear. Não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra a potestade. Ei, a igreja que tem a porta da cavalaria é uma igreja que sabe fazer batalha espiritual. Diga: eu tenho uma espada. Levante aí pela fé, em nome do Senhor. Em nome do Senhor, quem crê nisso? Oh, Yeshua HaMashiach. Aleluia. Para guerrear, não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, ei, que operam nas regiões celestiais. E nós temos autoridade como cavalaria do Senhor de falar em nome de Yeshua HaMashiach. Nós somos mais do que vencedores. Levante-se a espada por fé. Levante-se a espada por fé. Espada para guerrear. Uma igreja pronta para lutar. Sai da frente, Satanás, que eu vou passar. Sai doença, sai maldade, sai pecado. Sai em nome do Senhor. A glória do Senhor está comigo. Eu sou cavaleiro do Senhor. Eu sou gadita do Senhor. Eu vou vencer. Quem recebe isso em nome do Senhor, potestades são vencidas. A igreja que tem cavalaria é a igreja que guerreia e vence Satanás. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Sai, Satanás. A igreja está preparada. Quem dá glória a Deus por isso? Armadura. Se checava as armaduras nessa porta. E aí, soldado, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, calçado do Evangelho, prontos para guerrear. Grita amém, amém. Prontos para guerrear, amém. Como os gaditas são. Prontos para guerrear, da glória a Deus. Todo mundo em nome do Rei, em nome do Senhor, prontos para lutar. Essa é a igreja verdadeira. É a igreja que não dá trégua para Satanás, não dá férias para Satanás, não dá folga para Satanás. Sabe o que vai acontecer na tua célula nos próximos dias? Você vai entrar numa guerra espiritual e vai vir gente endemoniada, gente perturbada, e você vai falar: sai da frente, atenção gadita, vamos lá guerrear, é hora de combater, é hora de combater. Guerreia, Senhor, em nome do Senhor. Você crê nisso? E lá no inferno: majestade, majestade. Deus vai te usar para fazer guerras e batalhas espirituais. Quem está pronto para guerrear? Vamos de novo. Atenção, gaditas! Com força, como os gaditas são. Pés de coça e uma lança em cada mão. Quem pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Diga para alguém: você é gadita. Você é da cavalaria. Só quem está pronto para guerrear, exalte o nome do Senhor. Quem está pronto para guerrear, levante sua espada. Levante sua espada. Levante sua espada, diga: ei, em nome do Senhor dos exércitos, 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 a igreja é vencedora, a igreja é vencedora, a igreja é vencedora, a igreja é vencedora. Só quem é mais que vencedor, glorifique, adore e exalte o nome do Senhor, exalte e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia. Porta número 11. Diga comigo: porta de Efraim. Neemias 8:16, Neemias 12:39. Porta de Efraim. Por que chamaram essa porta de porta de Efraim? Em primeiro lugar, para quem não sabe, Efraim é filho de quem? De José. Quem já ouviu falar da tribo de José? Existe? Não, não tem tribo de José.
embora é um dos 12. Só que foi tirado José e os seus filhos, Efraim e Manassés. Não é Manassés de Efraim, Manassés é o mais velho. Lembra do manto aqui que nós fizemos já? Efraim herdou a promessa. Efraim. E sabe o que significa a palavra Efraim? Simboliza restituição, porque diz: o Senhor me fez prosperar na terra da minha angústia. Lá no Egito, onde José estava preso, angustiado, longe da família, vendido como escravo, Deus o exalta e o leva a ser governador do Egito. Quem dá glória a Deus? Se casou com a filha de Potífera, o sacerdote. Ao se casar, Deus lhe dá 2 filhos, Manassés e Efraim. Mas a bênção é para Efraim, o menor, o mais novo. Isso contradiz talvez a postura que era honrar ao primogênito. Mas o Jacó vem, cruza os braços e dá a bênção do primogênito para o mais novo, Efraim. E aí fica Efraim e Manassés. Efraim traz o título: o Senhor me honrou na terra da minha aflição, o Senhor me prosperou. Sabe o que significa essa porta? Para que servia essa porta? Por ali entravam todos os povos gentilícios ou gentílicos, todos os povos que queriam aceitar a Elohim, Hashem, o grande Deus, o grande El Shaddai, como Deus da sua vida. E reconheciam que de fato eles não teriam nada longe desse Deus Todo-Poderoso de Israel. E ali subiam muitos gentílicos, pessoas que não tinham nada, pessoas que tinham fracassado, pessoas que eram de outras nações. E a porta de Efraim era o portal onde se abraçavam as pessoas que estavam derrotadas. E Efraim servia como referencial. O Senhor é quem me prosperou, mesmo com angústias e tribulações, foi o Senhor que me prosperou. Tive problemas, tive dificuldades, fui açoitado, fui injustiçado. Não sei se alguém se identifica com essas palavras. Passei dificuldades, passei fome, passei tribulação, fui injustiçado, perdi dinheiro por causa de ABC, fui julgado, até cometi erros, falhas, fui lesado, meu histórico é terrível, vírgula, mas o Senhor me prosperou. Mas o Senhor deu um reviravolta na minha vida. Ei, a unção do reviravolta chegou neste lugar. Eu acho que você não entendeu. Um reviravolta em nome do Senhor chegou neste lugar. Aquilo que era opróbio e vergonha, o Senhor vai te restaurar e vai te prosperar. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Quem recebe isso? Quem recebe? Tuas vergonhas, tuas tribulações, tuas angústias, o Senhor vai restituir na terra da tua aflição. O Senhor vai te levar a governador. Está sendo perseguido, o Senhor vai ser como Efraim, vai te prosperar em nome do Senhor. Quem recebe, aplaude em nome do Senhor. Aleluia. Tem muita gente que vai chegar arrebentada na sua célula. Vai chegar desprovista de esperança, de expectativa, porque não acredita em mais nada. Mas diga graças a Deus. Gente arrebentada no casamento, gente arrebentada na moral, arrebentada nas finanças, arrebentada na educação, arrebentada em tudo, na saúde. O diabo fez uma hecatombe nesse tipo de pessoas. Mas graças a Deus, a porta da tua célula vai ser Efraim. Acho que você não entendeu. A porta da tua célula vai ser Efraim. A porta da tua célula vai ser Efraim. Ei, está lá escrito:
porta da restauração, porta do reviravolta de Jeová, porta da virada em nome do Senhor. Aquilo que era tristeza vai se tornar alegria, aquilo que era vergonha vai se tornar glória, aquilo que era pobreza vai se tornar prosperidade, aquilo que era pecado vai se tornar santificação, aquilo que era do diabo vai se tornar divino, glorioso, aquilo que era treva vai ser luz. A porta de Efraim está aberta para quem crê. Dá glória a Deus se você recebe em nome do Senhor. Muita gente não entende por que esses líderes aqui são ungidos, são homenageados. Sabe por quê? Estou falando de todos aqui, de todos. Como hoje teve aqui exemplos. Porque tem pessoas que não tinham estrutura nenhuma, expectativa nenhuma. Mas teve um líder que acreditou, foi lá na favela, foi lá no submundo, foi lá na boca. Até na alta sociedade tem gente que quer se matar. Nessa hora tem gente se matando, que tem dinheiro, tem ouro, tem tudo, mas não tem a vida, não tem Cristo, se perdeu, não tem a glória da excelência do viver com a graça do Senhor. Quem entende o que eu estou falando? Não sabe a alegria de ser salvo, meu irmão. Eu não sei se você sente isso. É uma alegria que nasce aqui, meu Deus. Por que eu estou alegre? Por que eu estou alegre? Tenho dívida, tenho problema. Por que eu estou alegre? É porque teu nome está escrito no livro da vida. É porque você é salvo. É porque isso aqui está passando e eu vou para a glória. É porque Jesus me salvou, Jesus me libertou. Muita gente não conhece isso, querido. Tinha tudo, tinha amigo, tinha cerveja, tinha álcool, tinha droga, tinha tudo, maconha, tinha tudo, mas não tinha alegria da salvação. Tinha mulherada, tinha dinheiro, tinha carro, tinha mansão, tinha piscina, tinha conta no banco, tinha tudo. E você apareceu, e lhe disse: Jesus tem salvação. Eu sempre conto uma história, me lembrei agora dessa história, e eu preciso contá-la, porque se já escutou, você vai escutar lá de novo. Isso é verdade. Um pastor conta de que ele tem um amigo maluco, sabe aqueles profetas doidos? Aqueles que recebem mensagem na rua, tipo, Deus está mandando fazer isso aqui. Conhece algum? Pensa no Marco Luiz vezes 12. E é um cara sério, é de Deus. Sempre quando Deus manda, fala alguma coisa, é de Deus. E ele sempre participa. O pastor Marco Feliciano é o pastor que é amigo desse maluco. Ele conta. E diz que, escute bem. 3 horas da manhã, toca o telefone. Prrr, alô. Alguém respirando. Meu Deus, o que está acontecendo? Pastor, me pega aqui em casa, por favor. É urgente. Meu Deus, esse camarada dele já é louco, meu profeta é meio doido. Diz que passou, pegou o carro e passou para pegar o irmão na casa. Me pega. Ele estava na porta da casa dele de madrugada, lá era 3 e pouca já. Entrou no carro em silêncio, falando em língua estranha. Meu Deus do céu. Que é isso? Ele falou assim: Avenida Paulista com a Avenida São João, por favor, rápido. Acelerou, entrou em São Paulo. Ruas desertas em São Paulo. Já era 3h30, chegando já para 4 horas. Andou, parou aqui. E ele sai. Falou: que é isso? Eu quero ver, algo vai acontecer aqui, vai cair fogo do céu. Para me acordar. Eu estava dormindo. Aí ele vai no meio da esquina e olha para cima, no meio dos prédios ali, perto da Avenida Paulista. Ele grita: glória a Deus! Dá 1 minuto e grita de novo. Cadê o Leandro? Está aí? Esperou alguns minutinhos e o profeta gritou pela 3ª vez. Aí o profeta entrou, falando em língua, entrou no carro dele e falou assim: vamos embora. Falou: o quê? O quê? Diz que só não bati nele, deu um soco nele, porque me tira 3 horas da manhã da minha casa, está frio,
dá 3 glórias a Deus no meio da rua e entra no carro e vai embora. Diz que ficou semanas sem falar com ele, de tanta raiva. Um dia fez as pazes com ele, já, mas assim, ó, mas não vou entrar na tua de novo não. Aí foram numa vigília, diz que estavam numa vigília. Quem já participou de alguma vigília alguma vez? Estava naquela vigília, pá, pá. E se levantou um empresário e falou assim: queridos, eu quero contar meu testemunho. Dia tal, eu sou fulano de tal, sou rico, tenho dinheiro, tenho empresas, mas havia um vazio no meu coração, experimentei drogas. Fui criado no Evangelho, mas logo na mocidade me afastei do Senhor, me dediquei ao mundo, prosperei muito com dinheiro, o mundo me deu muita coisa, mas nada preenchia o meu coração. E um dia no meu prédio, no meu escritório, eu fiquei até tarde, todo mundo foi embora, eu fiquei no meu prédio, perto da Avenida Paulista com a Avenida São João. E eu estava lá no andar número 30 e pouco. E nesse dia, eu cheirei muito e bebi muito e falei assim: vão me matar. Era por perto de 3:30 da madrugada. Quando uma voz me disse: vai na janela e se joga prédio abaixo. E se mata, porque tua vida não tem esperança. Eu, muito louco, abri a janela, me pendurei e olhei para baixo e algo me disse: se joga. De madrugada, quando ninguém iria saber o porquê, quando e como. Quando comecei a me soltar para me jogar, lá de baixo se escuta: diz que um negócio entrou no coração dele, se agarrou na janela e lembrou dos glória a Deus da igreja da mãe dele quando era criança. Estou ficando louco. Estou ficando louco, vão me matar agora de vez. Vamos lá. O que é isso? Ele falou: Deus, o Senhor está falando comigo. O que é isso? Ele falou assim: Deus, se és tu que está falando, se é o Deus da minha mãe que está falando comigo, eu quero ouvir pela 3ª vez, agora. Começou a chorar, começou a chorar e a tremer. Entrou dentro do escritório, se ajoelhou e disse: Jesus, Jesus, se tu és quem batiza, tu és quem salva, eu quero te conhecer agora. E ele começou a pular, começou a exaltar, começou a conhecer a glória do Senhor, se converteu e aceitou a Jesus. E ele disse: eu quero louvar a Deus, porque não sei de onde veio esse grito, só sei de uma coisa: Jesus falou comigo, e naquela madrugada sozinho aceitei a Jesus como Salvador. Aí ele entendeu e disse: meu Deus, me perdoa, o sangue de Cristo tem poder. Diga para alguém: não queira entender Deus. O dia que você entender Deus é porque você encontrou outra coisa, porque Deus não se pode entender. As pessoas me perguntam: como essa obra está crescendo? Nem sei como. O dia que eu tiver uma explicação como essa igreja está crescendo, ela para de crescer, sabe por quê? Porque aí vai ser o homem que está fazendo ela crescer. Quem está fazendo essa obra crescer é o Espírito Santo. E não tem explicação para isso. Não tem explicação. As pessoas vão te perguntar: me dê a receita para ver tanta bênção e tanta prosperidade. Nem sei como, só sei de uma coisa: eu sirvo um Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Te explicar como não sei, vem para cá que você vai saborear a glória do Senhor. Quem recebe isso da glória a Deus? Diga para alguém: conheça a glória do Senhor. E larga de ter essa cara de múmia seca, e dá glória ao nome do Senhor. Quem conhece a glória do Senhor não precisa entender mais nada. Não precisa entender. Que negócio é esse? É glória. É por isso que tem gente que você vai em certas igrejas e está assim. Está numa dimensão, meu irmão. Já está conectado. Levanta a mão e faz assim. Aleluia. Estou ligado, estou na unção, estou no poder, estou na unção. Jesus me salvou, estou conectado com a glória. É poder, é unção, é glória, é virtude. Só quem crê dá um pulo e dá glória a Deus. Aleluia.
Diga para alguém, segura aí. Que vem a última porta. Porta oriental. Também chamada de porta dourada. O tempo avança, mas graças a Deus amanhã é feriado. Neemias 3:29. Olha que milagre, hein? Porta das ovelhas, porta do peixe, porta de velha Jafa, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta das águas, porta da guarda, porta do pátio do cárcere, porta da cavalaria, porta de Efraim, para terminar, porta oriental. Grite, porta oriental! Diga para alguém, aperta o cinto e receba do Senhor. Diga assim, porque só quem é crente vai sentir a glória do poder do Espírito nesse lugar. Porta dourada. Primeiro, porta oriental, logicamente, era em direção ao oriente. Graças a Deus, estive em Jerusalém e vi essa porta. Ela está fechada, está aterrada. Porta oriente porque é ali que nascia o sol. Era a referência de Israel. Inclusive a porta do tabernáculo, quando Israel andava no deserto, para onde dava? O oriente. É para onde nasce o sol. É por isso que os árabes, ou os israelitas, os hebreus, na verdade, e os semitas, escrevem da direita para a esquerda. Você sabia disso? É assim eles escrevem. Quem é canhoto tem mais facilidade para escrever árabe ou hebraico. Porque da direita para a esquerda. É fora de princípio escrever da esquerda para a direita. Porque é do oriente para o ocidente. Quem está entendendo? O caminho, o processo de Deus, a revelação de Deus vem do oriente. É por ali que nasce o sol. Quando Israel se perdia no deserto, o que eles faziam? Todo mundo vai dormir, vamos acordar no crepúsculo. E no crepúsculo vamos sair da onde nasce o sol. Por onde nasce o sol em qualquer lugar do mundo? Da onde nasce o sol? No oriente. Se a pessoa encontrava o oriente à sua direita, o oriente, aqui nasceu, aqui é oriente. Automaticamente na minha esquerda é ocidente. Na minha frente é norte e atrás é sul. Então você se achou. E por isso a palavra desorientado. Orientar alguém é mostrar o oriente. O conteúdo da palavra oriente, orientar ou desorientado se refere ao leste, da onde nasceu o sol. Orientação. E lamentavelmente tem muita gente dentro da igreja que está desorientada. Tem muita gente dentro da igreja que não tem um oriente. Toda vez que aparecia o sol, o povo de Deus rejubilava. Ao nascer do sol até o ocaso, eu te louvarei. Os judeus têm o costume de que quando esperam no crepúsculo, o crepúsculo quando está clarinho, meio azul, ainda não nasceu o sol. Quando ele começa a aparecer, eles cantam louvores e salmodeiam ao Senhor. Adoram. Um dos salmos que eles cantam muito é o Salmo 30. Eles dizem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Eles profetizam isso, sabe o que significa isso? É ter a certeza que embora você esteja passando lutas e provas, não sei se alguém está passando lutas e provas hoje aqui, o nascer do sol do oriente é orientação, ficar orientado, é ter a convicção de que ao nascer do sol há esperança que essa noite vai passar. Você pode estar passando lutas, o judeu pode estar passando provações, mas ele espera nascer o sol, porque ele alimenta a sua alma e o seu espírito, dizendo, o sol vai nascer, essa noite que eu estou atravessando vai passar. Já passei por muitas lutas, já sei o que é chorar porque não tenho condições de dar alguma coisa para o meu filho, sei o que é ficar de madrugada acordado com meu filho porque ele queria alguma coisa e não tínhamos em casa para dar. Isso é muito triste. Sei o que é abrir a geladeira e encontrar 2 garrafas de água e não ter o que comer.
sei o que é voltar a pé por essa ponte dezenas de vezes com uma bicicleta, e às vezes com o pneu furado e andando do lado dela, olhando literalmente na sarjeta para ver se encontrava R$1. Para quando eu passava aqui, passar na Carioca aqui e comprar pelo menos uns 5 pães para trazer para casa, porque não estava trazendo nada. Pobreza. E ainda o inimigo te fala dentro do coração: você não é servo de Deus? Você não é pastor? Dificuldade, tribulações, abandonado sozinho. Quantas vezes ao anoitecer olhando para as estrelas, dizendo: Senhor, o que aconteceu comigo? Via o sol nascer, e ao ver o sol nascer, o sol nascer, eu falava: Senhor, o choro vai durar um tempo, a escuridão vai durar um tempo, mas o sol vai chegar uma hora que vai brilhar. Aí surge o salmo: o choro pode durar uma noite. Quem sabe canta. Mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar contra minha noites, mas Cristo vem de manhã e tira meu medo. Quantas vezes a gente cantava de madrugada? O choro pode durar uma noite. O sol está nascendo. O sol está nascendo. O Senhor está dizendo: não tenhas medo, não te espantes, eu estou contigo. Quando o sol raiar no oriente, a minha glória vai se manifestar. Você vai escutar a voz de alguém te falando: quem te viu e quem te vê. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu na angústia vai te ver sorrindo. Quem te viu na tribulação vai te ver glorificando. Quem te viu abandonado vai te ver com uma geração homenageando você aqui na frente. Quem recebe isso em nome do Senhor? Quem te viu? Líder de avivamento, entenda: essa prova, essa escuridão, ela vai passar. Essa luta, ela vai passar, não desista. O sol está brilhando e a glória do Senhor está chegando. Israel, toda vez que olhava para essa porta, viu o sol nascer, esperança. Essa porta está fechada, sabe por quê? Porque a profecia dizia que o Messias iria entrar por essa porta. E de fato, por essa porta entrou Jesus, pela porta oriental, com aquele burrinho, sabe? E se cumpriu a profecia de Zacarias, que disse: ó Jerusalém, ó filha de Sião, eis aqui o teu Redentor vem, montado num jumentinho. Olha a profecia: entrará pela porta oriental. Todo mundo julgava que o Messias viria num cavalo árabe, fino sangue. E todo mundo olhou: está vindo com uma comitiva, talvez com uma carruagem de ouro. Todo mundo estava aguardando aquela hora histórica. Estava lá de plantão a Rede Globo, Rede Record, Bandeirantes, todo mundo lá olhando. Vamos lá, é o dia que o Messias vai entrar pela porta oriental. É histórico. Todos com palmas, palmeiras nas mãos. Quando de repente lá no horizonte, sabe o que vem? Um homem simples, um galileu, montado num burrinho. Tuc, 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 tuc. Alguém grita: lá vem o Messias! Todo mundo começa a gritar: Hosana o que vem, em nome do Senhor. Apaga as luzes, por favor. Eu quero que você grite isso: Hosana o que vem, em nome do Senhor. Hosana. O povo gritava. Mais alto. Mais alto. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana. Está vindo. Está vindo num jumentinho.
Quando ele ia passando, todo mundo começou a glorificar. Glória, glória, dá glória, dá glória. É o Messias passando, é o Messias adentrando. Todo mundo colocava os mantos e ele passava, os mantos e ele passava, e a glória do Senhor descia no povo, e todo mundo gritava: Hosana ao que vem. Mais forte: Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Ei, era um dia histórico. Era um dia histórico. Pela porta oriental, pela porta da esperança, pela porta do sol raiar, pela porta que me diz que as trevas estão indo embora, está adentrando Yeshua HaMashiach. Aleluia. Bendito é o que vem. Baruch Rabá Beshen Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Todo mundo glorificava. Quem está sentindo? Só quem é crente sente. Só quem conhece o Espírito sabe que eu estou falando. Só quem conhece a glória do Senhor. Ele entrou e foi reconhecido como rei. Porta oriental é porta que dá certeza que o Messias adentraria lá. Presta atenção. Os judeus não o reconheceram e ainda continuam esperando que Jesus volte. Essa porta hoje está lacrada. O sultão otomano, Sulimão o Magnífico, no período da Idade Média dominou, ele era árabe e dominou Jerusalém. No lugar do templo construiu uma mesquita, o Domus da Rocha, que até hoje está lá. Tenta tirar essa mesquita de lá, tenta tirar. Terceira Guerra Mundial. Estive lá pela misericórdia do Senhor. E ali, e você conhece a história. Ele construiu uma mesquita e falou assim: essa Jerusalém acabou, ismaelita, e não tem Messias aqui que vai voltar. E mandou lacrar a porta. Se você vai lá para Jerusalém, a única porta que está literalmente lacrada com pedras da largura de 3, 4 metros, fechada. Escombro da destruição aterraram a porta original que fica mais para baixo. Até a altura ele lacrou. Aqui não vai voltar Messias nenhum. Porque os judeus dizem que o Messias voltará um dia. E de fato vai voltar. Quem está entendendo esse mistério, gente? Pelo amor de Deus. Ele lacrou a porta, fechou a porta. Os judeus, para se consolar, sabe o que eles fazem? Literalmente, eu vi esse cemitério. Tem um cemitério em frente a essa porta. Os judeus mais ricos pagam milhares, fortunas para comprar um túmulo lá, um jazigo para sua família. Sabe por quê? Porque eles dizem, na porta oriental agora está fechada, fizeram... Meu irmão, é muito túmulo. É um cemitério enorme. O judeu diz que quando o Messias descer ali, vai entrar e vai ressuscitar todo mundo. Eles querem ser o primeiro da fila. Coitado. Há um cemitério lá. Essa porta se fechou. Mas eles não sabem que por essa porta, de fato, Jesus entrará novamente. Escute uma coisa. Por essa porta, o rei Salomão, me dê mais alguns minutos, um dia saiu, diz a história, que ele se disfarçou de plebeu, de pastor, e por essa porta ele saiu. E saiu procurar para conhecer o povo plebeu. E no meio de tanta gente disfarçado de pastor, ele encontra num lagar nas pradarias uma mulher, uma donzela, morena bronzeada pelo sol, escravizada pelos seus irmãos. Você pode confirmar isso em Cantares capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Estou aqui lá, pisando na uva. Não olhes para mim por ser bronzeada, porque o sol, devido às tarefas, me bronzeou. Num lagar pisando. Seus vestidos estavam vestidos de linho, manchados com a vide. Salomão olha para aquela mulher e se apaixona por ela. Acho que devia ser como a Maria, cabelos cacheados, linda assim. Pá! Quem é esta? Quem é esta? Filha de Sulem, Sulamita.
Ele chega junto e começa a conversar com ela, disfarçado de pastor, e a sulamita não sabe que ele é o rei disfarçado. É o rei disfarçado. Salomão fez isso. E começa a conversar. No versículo 7 você vê quando a sulamita pergunta: pastor, nunca te vi por aqui, e onde estão tuas ovelhas? Bom, eu sou estrangeiro, ninguém me conhece. Era o rei. Sabe o que significa? Jesus, quando veio na terra e se disfarçou de homem, e veio conhecer uma igreja linda, e se apaixona por essa mulher, por essa donzela, por essa noiva. Característica da noiva: ela está pisando uva no lagar. Ela está pisando uva no lagar. Ela está trabalhando e está bronzeada. A igreja do Senhor é bronzeada pelo sol da justiça. Ela está trabalhando, ganhando alma. Vamos para a célula, pastor Jorge. Vamos ganhar alma para Jesus, pastor Diego, pastor Wagner. Vamos para baixo do viaduto. É hora de fazer a obra do Senhor. É hora de fazer. Ei! Ele vem e ela se apaixona por ele. Ele se revela, ela diz: ei, escuta, eu sou o rei. Eu sou o rei. Meu rei, eu estou presa. Eu vou voltar para o palácio, mas um dia eu vou vir te buscar. Eu vou vir te buscar. Eu vou vir te buscar. Continua trabalhando. Eu vou vir te buscar. Eu vou vir te buscar. Escute. Pela porta oriental era por onde adentrava o rei. Ele prometeu e disse, segundo o escrito apócrifo, mas é judaico: quando tocarem as 7 trombetas na porta oriental, porque ela tem torres, 7 trombetas, na 7ª trombeta eu virei te buscar, cavalgando no meu cavalo, e virei para te buscar. E a noiva se alegra, continua trabalhando, continua pisando na uva, continua sendo bronzeada pelo sol, continua sofrendo, continua. Mas ele diz: o noivo vai vir me buscar, o noivo vai vir me buscar, o noivo vai vir me buscar, o noivo vai vir me buscar. 7 trombetas. Primeira trombeta, a inocência no Éden, primeira dispensação. Segunda dispensação, a da consciência fora do Éden. Terceira dispensação, a pós-diluviana, que seria com Noé, governo humano. Quarta dispensação, a patriarcal, com Abraão. Quinta dispensação, com Moisés, a da lei. Hoje, 6ª dispensação. Nós estamos na 6ª trombeta. Quem entendeu esse mistério? Pastor Diego, estamos aguardando qual trombeta? Número? A 7. Diga para alguém: continue pisando nas uvas. Na 7ª trombeta nós vamos subir com ele. Nós vamos subir com ele. Nós vamos subir com ele. Nós vamos. Ei, eu volto já. Eu volto já. Ainda que muitos a temem por tardia. Sabe o que aconteceu? Se escutou a primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta. A noiva ficou alerta e disse: 4ª trombeta, 5ª trombeta, ficou alerta. 6ª, 7ª trombeta, Salomão desceu com a cavalaria e a carregou no colo e a colocou no cavalo. Você pode ver no último capítulo de Cantares, quando diz: todo mundo chama: quem é esta? Quem é esta? Quem é esta que sobe do deserto? Quem é esta? Quem é esta? É a sulamita, é a sua amada. Quem é que está subindo? É a igreja, é a noiva do Cordeiro. Entrou pela porta oriental. Entrou pela porta oriental para o palácio e deu glória a Deus. O Oriente é o nosso sinal. A igreja está olhando para a vinda do noivo. O rei vem buscar uma noiva preparada. João, no Apocalipse, começa a escrever por revelação. E ele finda o capítulo 22 dizendo: e o Espírito e a noiva dizem: vem, vem, grite, vem, 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 vem. O
O Espírito e a noiva diz: vem, 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 amado meu, vem, amado meu, vem, amado meu. O rabaçu de candarabachaya, o ragaçu de candaraia. O Espírito diz: vem, vem, ora vem, amado meu, ora vem, Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos escutar uma trombeta, e esse corpo corruptível vai começar a flutuar, vai começar a flutuar. Nós vamos pela porta oriental ser recebido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem está preparado? Quem está preparado? Quem está preparado da glória? Exalte o nome do Senhor. Um minuto para adorar, para exaltar. Só quem é noiva, só quem é noiva, só quem é noiva, só quem é noiva, só quem é noiva. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Eu não vou ficar nessa terra, não. Eu não vou ficar nessa terra. Ei, tem uma mansão de glória lá no céu. A porta oriental é a esperança da igreja. A porta oriental é a esperança da igreja. Jesus está voltando. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.